Um bom dia para todos os irmãos, com alegria. O pastor devia anunciar a presença dos pastores na sala depois que a gente pregasse, entendeu? Porque é natural que todo pregador se sinta impactado por essa realidade, né? Tantos pastores ouvindo. Mas quando a gente está sob o comando do Espírito Santo, sob a influência dele, não há o que temer, né? Espero que a mensagem chegue suavemente aos corações não só desses pastores, mas também de todos que estão presentes aqui nessa sala. Nós queremos partilhar com vocês hoje. Eu até anotei aqui uma frase que o pastor Wagner citou. Ele disse: hoje a temática dessa sala é o amor incondicional. Interessante que quando ele me chamou, e de modo geral, ele não pede às pessoas para desenvolver um tema específico, ele deixa todo mundo livre para que exponha a sua pregação, seu tema. E aí a gente viu o trabalho do Espírito Santo, interessante, né? Porque eu quero falar para vocês hoje de um tema, de uma aliança nova que Deus nos propõe, onde esse amor é ainda muito maior. Me parece que chegou um ponto em que Deus pensou: poxa, eu vou provar esse povo o quanto eu os amo, por mais distante de mim que eles estejam, por mais desidentificado que estejam dos meus valores, da minha vontade, daquilo que eu sei que é o melhor para eles. E a gente percebe, esse estudo que eu trouxe hoje para vocês, tem muitos textos, eu vou ter que lê-los com vocês, mas acho que vai ser benéfico para todos nós que buscamos essa vida no Espírito Santo, porque essa nova aliança, ela é mediada por Cristo e ela é entregue ao Espírito Santo para realizar a ministração. E ela vem com muito mais ênfase. Eu lembro aquele texto de Paulo, Romanos 5, verso 20, onde ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, chegou num ponto na vida de Deus que ele usou todos os recursos ali de exigência, de rigor. Ele queria colocar o povo ali em Canaã, num lugar estratégico, né? Eu queria que o mundo inteiro o conhecesse, porque esse mundo, segundo a Bíblia, que está sob o domínio de Satanás, ele queria pelo menos salvar o remanescente, o seu povo, a sua aliança. Então ele imaginou essa ideia, mas infelizmente não deu certo. Não deu certo porque ele também deu a esse povo a liberdade de escolha, né? E o povo, infelizmente, escolheu mal, escolheu muito mal. Então, aquele rigor do Antigo Testamento, né? Quando se um casal fosse encontrado em adultério, morria o homem e morria a mulher. Se a esposa sozinha fosse pega em adultério, ou também o marido, individualmente, eram mortos também. O filho, quanto mais bêbado, que não atendesse as orientações de seus pais, era levado para uma comissão de anciãos. Se ele não mudasse, ele também morria apedrejado. O idólatra seria apedrejado. Aquele que transgredisse o sábado seria apedrejado. Enfim, Deuteronômio ali, Moisés mostra as bênçãos e maldições, e a coisa bem clara ali, né? Moisés também mostra uma expressão dura, né? Olho por olho, olho por olho e dente por dente. Enfim, Deus usou ali o rigor como um pai que está ali firme na atenção, na disciplina com o povo, porque queria ter uma herança que fosse uma referência ali para as outras nações. E tirar da mão do inimigo o ser remanescente. Mas, sabe, isso aconteceu com muita dificuldade. Raríssimos eram esses remanescentes. Ao ponto de
de Deus. Eu tenho aqui um texto que está em Jeremias, capítulo 2, e o versículo 12 e 13. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fui muito impactado e chorei bastante, porque mostra a decepção de Deus com esse concerto que ele tentou estabelecer com seu povo. Não deu certo. E aí, por isso, ele propõe uma nova perspectiva, um novo concerto. Mais uma vez eu digo, onde Cristo seria o mediador dela e entregaria ao Espírito Santo a sua ministração. E aí o Espírito Santo começaria um trabalho num novo design para nos convencer do nosso pecado, da sua justiça e do seu juízo. Bom, o texto de decepção de Deus, que eu creio que foi o texto que lhe fez pensar num novo caminho, que mostrasse, poxa, tem muito pecado, então eu vou mostrar agora muito mais amor. Veja que texto profundo. Jeremias 2, verso 12 e 13. Mais uma vez, eu informo que vou deixar esse material com a Eclaim, como eu sempre faço. E ela provavelmente vai distribuir para todas as moderadoras e para todo o pessoal que se interessar. Porque, como tem muito texto, é bom que você guarde consigo para você reestudar. Vamos, então, ao verso 12 e 13. Olha só a linguagem de Deus. Espantai-vos disto, ó céus. Espantai-vos disso, ó céus. Ele não está conclamando nem as pessoas da terra. Espantai-vos, ó céus. Horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Isso está falando com os olhares do céu sobre nós. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Aí vem o texto pesado, verso 13. Porque o meu povo fez duas maldades. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas, que só nos dá sequidão, né? Por isso que o pastor Wagner fala muito dessa questão de umedecer o ambiente, né? Pela presença do Espírito Santo. Vivemos com corações ressequidos, em ambientes ressequidos, numa igreja ressequida. Por isso Deus, então, nessa condição horrorizante, né, chama o povo para uma nova perspectiva. Essa nova perspectiva, muitos de nós não a compreendemos. É uma nova aliança. Bom, Deuteronômio 29, verso 1 diz: estas são as palavras da aliança que o Senhor Deus ordenou a Moisés, que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Ok? Então, Deus lança a antiga aliança, tá? Então, vamos ver aqui o que diz Deuteronômio 18, verso 18, e Atos 3, verso 22. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe tenho ordenado. E a gente percebe Cristo sempre dizendo isso: eu vim fazer a vontade do meu Pai. As minhas palavras não são minhas, são as palavras do meu Pai. Okay? Dentre essas palavras está o anúncio da nova aliança, que também está lá em Atos 3, verso 22, a confirmação disso, porque Lucas vai se referir a esse texto de Deuteronômio 18, 18, falando dessa nova aliança que Deus faria com seu povo, através de seu Filho e do Espírito Santo. João 5, verso 46, porque se vós cresces em Moisés, creieis também em mim, porque de mim ele escreveu. Então, Cristo está
mostrando que o concerto antigo dado a Moisés não foi ouvido pela aliança de Deus, perdão, pela herança de Deus, pelo povo de Deus. E Deus envia agora o seu Filho, com essa nova aliança, para deixar o Espírito Santo sobre nós. Hebreus 3, verso 3, porque ele é lido, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, Paulo aqui em Hebreus está tentando mostrar a superioridade dessa nova aliança, porque a antiga foi mediada por Moisés, a nova por Cristo. Aí vem João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então, mais uma vez, é demonstrado pelo próprio Cristo que a sua vinda, que a sua atuação e que a graça que ele traz, a nova aliança, o novo concerto, é superior à antiga aliança. Lógico que as duas alianças estão sob o mesmo bojo da graça de Cristo e da sua justiça. Mas nós vamos ver, nesse caminho que vamos trilhar hoje, que a segunda aliança ela é bem superior, porque ela vem com o próprio Jesus lhe entregando, apresentando. E na antiga foi o Moisés. Hebreus 12, verso 24, Jesus é o mediador dessa nova aliança. Jeremias 31, verso 33, Hebreus 10, 16 a 17. Vou mostrar agora Paulo e Ellen White fazendo um resumo do significado da importância dessa nova perspectiva que Deus traz para nós. Bom, cresceu demais o pecado, eu agora vou demonstrar o quanto eu os amo muito mais ainda do que na primeira etapa. Bom, ele diz aqui, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, o Espírito Santo vem para ministrar essa aliança nessa nova perspectiva. Na antiga aliança, a lei estava na pedra. Agora, a lei vem no coração, porque o Espírito Santo nos chama, gente, para uma relação mais profunda, mais significativa, com muito mais sentido, de viver aquilo que aprendemos. Eles não conseguiram isso no passado. E agora Jesus vem com uma nova roupagem, um novo caminho, uma nova perspectiva, muito mais profunda, muito mais significativa, e nos chama a esse concerto, a essa nova aliança. Notem essa questão de superabundar a graça, né? Como disse Paulo, onde abundou o pecado, vai crescer muito mais a graça. Não me lembrarei mais dos pecados, nem das suas iniquidades. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, página 265, assim como a Bíblia apresenta as duas leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, assim também a Bíblia apresenta dois concertos. Bom, na nova aliança, como estou tentando lhe mostrar, tudo se aprofunda. A relação mais sincera, mais amorosa, mais graciosa, com muito mais sentido prático em nossas vidas. A ideia é sair desse discurso, tá? Dessa aparência para a essência, para tocar profundamente nossos corações, nos fazer mudar de vida, né? Sermos esse marido que a lição tratou nessa semana, essa esposa que a lição tratou nessa semana, né? Esse filho, né? essa comunidade como igreja que é encarnacional. Né? Existe igreja hoje que o bairro nem conhece, porque não há uma ação da igreja sobre o bairro, porque a igreja não está ainda sob a égide do Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo. E isso agracia toda a igreja, né? Purifica tudo e leva a igreja a levar essa purificação, essa pureza, essa graça, esse perdão a outros.
eles se convertem. Nós fizemos agora aqui um evangelismo. Lutamos, intercedemos, pedindo o Espírito Santo. Aqui dentro do Provida, que é um lugar com pessoas dependentes químicas em situação deplorável, que já vem para aqui na última instância, né? Que fizeram maldade à esposa, aos filhos, a comunidade não vivia assim mesmo, né? E ali foi muito duro o trabalho, durou alguns meses, e ainda há poucos meses, há poucas semanas, tivemos um lindo batismo, com um bom número de jovens que, além de terem deixado as drogas, ainda entregaram seu caminho a Cristo Jesus. Isso é possível pelo Espírito Santo, que agora os coloca numa nova perspectiva de vida, né? Tudo se aprofunda, especialmente a nossa relação com Deus e também com o Espírito Santo. Vamos ver alguns detalhes dessa profundidade. Na antiga aliança, era o cordeiro era um animal. Na nova aliança, o cordeiro é o próprio Cristo. Na antiga, o sacerdote era um sacerdócio provisório, né? Agora nós temos um Cristo sacerdote para sempre. Na antiga aliança era sangue de bode, na nova é o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo. Na antiga, a lei foi gravada na pedra. Agora, na nova, Deus grava a lei em nossos corações. Notem, é diferente, né? Não é a lei que está na pedra, lá no Antigo Testamento. É uma lei que está agora no meu coração. Aí vem, sabe, gente, fidelidade da esposa, o marido, né? Aí vem a santificação do sábado. É tudo aqui dentro renovado de maneira muito mais vivificante, muito mais real, sabe? Porque ela não está longe de nós como estava no Antigo Testamento. Ela foi dada, mas eles não viveram, eles não colocaram no coração. A adoração a Deus, o evitar da idolatria, né? Tudo se aguça, porque está aqui dentro. Agora é de dentro para fora. A vida debaixo da lei no Antigo Testamento. É Paulo que fala isso, não sou eu. A vida debaixo da graça. É a nova aliança. É Romanos 6, verso 14. O evangelho centrípeto, né? Que era ali, é um nome difícil, mas eu vou explicar. Deus colocou ali uma nação em Canaã, um lugar estratégico, por onde passavam caravanas e gente de todos os países, e ali eles veriam um povo sob a influência de Deus, né? Um povo que tinha um Deus maravilhoso, né? Que lhes tirou do Egito e que lhe alimentou 40 e poucos anos com o maná que caía do céu, que descia do céu. Enfim, todas aquelas maravilhas que foram feitas seriam conhecidas por todas as nações. Não deu certo. E agora, Deus, então, na nova aliança, traz uma nova perspectiva, uma nova metodologia, que é o evangelismo, o evangelho centrífugo. Agora, Deus implanta a igreja, e como implantou ali em Israel, em Jerusalém, e disse: vocês vão ficar aqui, vocês vão pregar aqui, vocês vão preparar o povo aqui, que é mais ou menos uma simbologia do que estamos vivendo aqui na Sala 57, que é essa coisa de estarmos nos preparando, né? Recebendo o Espírito Santo, renovados pelo Espírito Santo, e todo dia saindo, entendeu? E o pastor Wagner não cansa de falar isso, né? Vamos desaguar, vamos desaguar, vamos desaguar. É a igreja desaguando, ok? Então, o pequeno grupo desaguando. Os encontros de casais como Cristo desaguando, que não é festa, não é celebração. Ainda não chegou esse tempo. Agora é luta, é correria. Então, assim, desaguando sempre. Então, é o que a gente chama de um evangelismo centrífugo, como liquidificador, né? Que vai girando ali e espalhando. Então, é isso que Deus quer de nós. Uma perspectiva encarnacional. Nós precisamos ir a eles. Ide foi a palavra, tá? Bom, Hebreus 12, 22, Paulo continua na ênfase. Ele diz: mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Chegaste também à universal assembleia e igreja dos primogênitos,
que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Agora, Paulo não usa mais o termo nova. É uma aliança nova e também uma aliança superior. Na verdade, muitos de nós adventistas temos dificuldade em entender isso, né? Essa coisa de que a lei foi cravada na pedra, e aí agora temos uma perspectiva superior, porque é a lei gravada no coração. E todos os argumentos bíblicos que eu acabei de usar, que mostram essa superioridade dessa nova aliança. Que Deus resolveu trazer algo mais forte, mais impactante, mais, entendeu? Por isso vem o Espírito Santo. Vem Jesus e traz essa aliança e entrega ao Espírito Santo. E ele começa a atuar na nossa vida. Começa a atuar nessa nova perspectiva, que é muito mais profunda. Eu estou continuando o caminho de aprofundamento. Então, assim, quem está dizendo que a aliança é superior à antiga, não sou eu. É o próprio Paulo que diz em Hebreus 7, verso 22. Hebreus 3, verso 1 e 3. Olha só o que ele diz. Por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Porque o contexto dessa nova aliança que Jesus traz foi muito difícil de ser entendido. Os discípulos demoraram a entender. Estavam ali naquela perspectiva de domínio sobre os romanos. Ele queria um rei que os tirasse do domínio. Até depois de Jesus ressuscitar, havia discípulos que perguntam assim, a espada, o novo reino, quando vai chegar? Entendeu? Então, tantos anos ao lado de Jesus, como nós, tantos anos, né? Sobre essa nova aliança, e nós não compreendemos ainda o valor dela. E o que ela significa para o nosso modo de vida diário, dentro de casa, sabe? Na comunidade que vivemos, e entre nós, irmãos da igreja. Eu sempre digo, nós temos duas frentes de batalha nesse mundo dominado por Satanás, segundo a fala do próprio Cristo. Nós que estamos nessa nova perspectiva e temos recebido o Espírito Santo em novas capacitações todos os dias, dependendo do que vamos atuar, né? Deus nos chama para essa batalha nessas duas frentes. Primeira frente é entre nós, temos o joio e o trigo, nós precisamos fazer um trabalho de tocar o coração desses irmãos que não compreenderam ainda essa nova dispensação do Espírito Santo sobre a nova aliança. Para eles entenderem, permitirem essa atuação do Espírito Santo e, junto conosco, partirem para cima, para outra frente, a segunda, que é o mundo. Okay? Então, há muita gente na igreja hoje, segundo o conceito bíblico, que é o joio e o trigo, há muito mais joio do que trigo. E eles serem convencidos do Espírito Santo, e a outra frente é o mundo, como eu acabei de falar do trabalho que fizemos aqui, com os dependentes químicos, levando alguns deles aos pés de Cristo. Agora vem um texto que eu julgo assim, que é o mais impactante para provar que, de fato, essa é uma aliança nova e superior, cheia de graça, sabe? E de virtude do Espírito Santo. Note a expressão de Jesus, né? Todo poder me é dado no céu e na terra. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz em seguida, eu vos concederei esse poder do Espírito Santo, okay? Para explodir. Porque a palavra não é poder, é dinamite. É uma dinamite que explode. Deus não quer uma igreja, sabe? Que, eu não sei se vocês lembram, na minha terra, lá em Pernambuco, a gente chama de traco de massa. E outros nomezinhos, cada um mais interessante do que o outro, né? Umas pedrinhas pequenas que vêm assim, que no São João é distribuído. Você joga no chão, ela dá aquele tracozinho, aquele barulhozinho pequeno, entendeu? Não. Deus nos chama agora para a bomba, porque tem também no São João, no Brasil inteiro, né, eles vendo aquelas bombas enormes, aquela explosão,
É isso, gente. Não estamos na época de traquinho de massa. Chega. Deus quer nos levar à explosão. Lógico que são bombas de diversos níveis, ok? A gente não pode comparar um Moisés, né, no trabalho que ele realizou, nas bombas que explodiu, né, com um Judas que escreveu apenas algumas linhas ali, e a Bíblia não fala tanto da atuação dele. Então, esses níveis vão sempre acontecer. Pedro era um homem ignorante, mas Deus usou plenamente. Paulo já escreveu muito mais e andou muito mais do que Pedro. Então, assim, Deus sabe a quem ele vai dar o Espírito, quando ele vai dar e quanto ele vai dar. A questão da quantidade não vai garantir salvação para ninguém, porque Deus sabe a índole de cada um. Tem uns que são mais propensos a desafios tremendos, outros vão pela música, outros vão pela pregação da palavra, outros vão por um poema, outros vão pela visitação, outros vão pela cura. Deus sabe o quanto vai dar e a quem vai dar. E agora, nessa nova dispensação, é muito poder distribuído para todo mundo. Nós precisamos entender isso. E esse texto aqui, ele é básico para entendermos que Deus está falando que aquela perspectiva passada passou. E agora é um novo horizonte. Tá? Olha o que ele diz. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Porque assim, Deus, ele estava falando para aqueles que dependiam tudo de Moisés, era tudo Moisés. Então, agora vocês pertencem a outro, agora é a Cristo. A fim de que venhamos a dar frutos para Deus, os frutos do Espírito Santo. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, esse texto aqui mostra que essa lei, que já não tem mais nenhum valor, não é só porque a expressão usada é nomos por Paulo, e você vai lá no grego em nomos, você não encontra distinção para um nomos cerimonial e um nomos que seria a lei mesmo. Né? Então, Paulo aqui inclui tudo, inclusive a lei mesmo. Por isso que ele cita lá embaixo, nós não temos conhecimento, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, quando Paulo mostra que a lei caducou, okay, ele está incluindo tudo, não é só o cerimonial. E essa é a dificuldade de muitos adventistas entenderem. Mas não é o valor essencial da lei, é aquela lei que estava lá na pedra, inerte, que não penetrava no coração, porque eles não permitiam. Okay? Então, Deus agora vem com uma dosagem de graça muito maior, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e agora ele vem com tudo e nos leva para uma nova perspectiva, com a lei não mais gravada na pedra, mas gravada no coração, que é a aliança que ele tinha anunciado lá atrás. Gravarei a minha lei em seus corações. Que uma lei lá na pedra não tem valor nenhum. Aí ele diz, não por sangue nem por bodes e bezerros, mas agora pelo sangue de Cristo. Porque se o sangue dos touros e bodes os santificava, quanto mais ainda o sangue de Cristo, que pelo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, que é o nosso Deus. Está em Hebreus 9, verso 12 e 14. E agora Hebreus 7, 23 diz, e na verdade é que eles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, que é o Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso que essa graça é tão superabundante, que Jesus entregou a ministração dessa nova aliança ao Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e permaneceu lá intercedendo por seu povo. Todo o tempo. Por isso que a salvação não é dada pela impecabilidade
Ele viu que ele não alcança isso. Ele sabe o mundo dominado por Satanás, como é difícil de viver. Mas é dada por aqueles que não desistem, que vão em frente, tá? Quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem não pecar, não é quem seja perfeito, seja inerrante, é quem não desiste. E Deus conhece o cenário do coração. Então, quando eu vou a Ele e peço perdão, embora que eu tenha repetido algumas vezes esses erros, mas eu estou agora sob a graça, que superabunda no meio do pecado, que também cresce. E se na minha fraqueza eu caio, mas volto a Ele, e isso é sincero, não é aquela graça barata, não, eu vou a Ele, vai perdoar, não é por aí o caminho, é a nova aliança. Então eu vou, com o meu sentimento sincero, Ele vai me perdoar quantas vezes for, e eu não vou desistir. Por isso que ele diz que é quem perseverar até o fim que será salvo. Então, aí onde você está, dê glórias a Deus, diga amém, porque isso é bom demais, eu não posso perder, porque vai passar. Logo, logo vai chegar o tempo que acabou. Aí, fecha a porta da graça e nós caminhamos para quem está sendo justo continuar e quem for injusto continuar. 2 Coríntios 3, versos 6 a 8, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com pedras. Gente, ele não está falando de cerimonial. É isso que muitos adventistas não entendem. E lá fora, muitos amigos do evangelho não entendem também. Ah, porque a lei foi gravada na pedra. Ah, porque a lei passou. Tudo bem, amigo, a lei passou, a lei foi gravada na pedra. Mas agora Deus quer uma relação mais profunda. É a lei gravada no coração. Então agora eu não questiono mais com você aquela lei que estava ali, não. Agora eu tenho dito aos meus amigos evangélicos, nós estamos na nova aliança, meu amigo. Vocês e eu, todos nós somos chamados a uma relação mais profunda. Agora é a lei no coração. Então, note, Paulo falando aos Coríntios, ele está dizendo, ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. O ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedra. Então, ele está falando da lei cerimonial, mas também da lei decálogo, que perde seu valor quando está ali na pedra, apenas. Não será o ministério, então, do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Muito mais glorioso? Quem está dizendo isso é Paulo, não é pastor Mani, não. É muito mais glorioso esse ministério. Porque agora, essa lei, que depende dela todo o caminho, porque não adianta, eu não vou caminhar adulterando, mentindo, transgredindo o sábado, idolatrando, não vai dar. Só que aquilo tudo estava lá só numa perspectiva nominal. Agora é numa perspectiva real, vivenciada. É isso que Jesus nos chama, esse novo concerto. Né? 2 Coríntios 3, verso 9 a 11. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. O novo concerto, a nova aliança. Isso é muito profundo. E nos tira dessa condição de achar que não, porque eu sou adventista, porque eu sou assembleísta, porque eu sou da Universal. Eu estou numa igreja, eu estou guardado. A igreja não foi criada para guardar ninguém, meu irmão. A igreja foi criada para juntar pessoas e para elas pensarem, adorarem, se revestirem e ir para a luta. Porque nós estamos numa guerra. E a igreja é um lugar de exército, onde há treinamento, conhecimento, movimento e caminho. Hebreus 7, 18. A ordenança anterior é revogada, diz Paulo, porquanto ela era fraca e inútil. A palavra é forte, né? Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Sendo introduzida agora, diz Paulo, né, uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Já. Porque, sabe, Deus está lá em cima, eu vou me aproximar com essa hipocrisia comum da maioria de nós. Eu tenho que ir com muito cuidado, pisando assim em brasas vivas, entendeu como é que é? Com muito cuidado ali, dominado pelo Espírito Santo. Né?
que antes de eu orar, né, eu tenho que ter esse link, assim, eu não vou a Deus de qualquer jeito, né? Eu vou conduzido pelo Espírito Santo, é ele que me leva até lá. E se tiver alguma mancha, lembrem do sumo sacerdote que apareceu lá diante de Deus e Satanás já chegou junto e disse, está aqui cheio de manchas, então condena, é meu. E aí é dada a ordem a um anjo, troca as vestes dele. Então eu vou com as vestes de Deus, sabe? As vestes de Cristo lá, anunciada para esses crentes tão mornos, né? Tão laodiceanos, né? Dos últimos dias. Essa igreja Nutella, que é a cara da maioria das igrejas. Deus nos chama agora com relação mais profunda, mais raiz, tá? Nessa nova aliança. É profundo. É forte, né? Como dizem os nossos amigos pentecostais, é forte, né? Hebreus 8, verso 6 a 7 diz, mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira foi irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Então, Deus quis realmente aperfeiçoar, ampliar, aprofundar uma nova relação com o seu povo, com a sua aliança. Foi por isso que aquele garoto que estava, aquele jovem que estava na cruz, né, que foi a Jesus desse modo, né, tocado pelo Espírito Santo, foi perdoado. E Jesus prometeu que ele, no tempo adequado, estaria com ele no paraíso. O outro agiu diferentemente. Então, por favor, meu irmão, não seja indiferente a esse clamor de hoje. A nova aliança está à sua disposição. Abrace. Parta para cima com tudo. Esse mundo é para isso mesmo, entendeu? E outra coisa, tem lugar para você também ter atrações, ter coisas boas. Deus não está querendo que você morra, não. Você está vivo. Ele quer o ministério vivo em você. Quer que morra para as coisas ruins do mundo. Por isso que Jesus diz, Pai, não te peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então, o mais está aí, uma evidência da criação de Deus. Os rios também, as florestas, os animais, os alimentos, as árvores. Eu aqui em casa tem um pomar lindo aqui, cheio de coisas lindas. Esses dias eu peguei uma goiaba enorme, uma goiaba gigante. Outro dia eu comi um saputi gigante. A minha terra dá tudo isso para mim, uma evidência. Deus quer que a gente goste dessas coisas, né? Uma mulher linda para o meu lado, um esposo maravilhoso para o seu lado, filhos, sabe? Uma igreja, amigos, comunidade, irmãos, pessoas. Nós somos ícones da criação de Deus. Nós ainda somos vestígios da criação de Deus. Há muita coisa boa. Vamos gozar dessas coisas que Deus nos deu. Ainda parcamente, né? Porque está tudo se destruindo, Satanás está mexendo com tudo, mas ainda há tempo de ter uma vida ao lado de Jesus com as coisas boas que ele nos deu. E ligado no nosso ministério, na unção do Espírito Santo sobre nós. 1 Coríntios 3, verso 3, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Diga amém, louve a Deus, diga aleluia daí onde você está. Bom, Ellen White também entra nessa questão, como eu falei, né? Eu tenho aqui um texto dela, no livro Maravilhosa Graça. Olha o que ela diz. Os israelitas, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão, foram levados a sentir que a necessidade do Salvador, revelado no concerto abraâmico e prefigurado nas ofertas sacrificais. Agora, pela fé e amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam, então, preparados para apreciar as bênçãos do novo concerto. Então, Deus preparou o povo para isso. Ainda no livro Maravilhosa Graça, Ellen White diz, o novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. Ellen White está dizendo agora, tá? Não é mais Paulo. Promessa de perdão dos pecados, de graça de Deus para renovar o coração
e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. Notem, no novo e melhor concerto, ele mais está dizendo, Cristo cumpriu a lei para o transgressor da lei, se ele o aceitar pela fé como seu salvador pessoal. No melhor concerto, nós somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo, não mais pelo sangue de cordeiros. Ele vai falando. E eu termino com um texto muito forte, eu já falei esse texto aqui em outras pregações e vou repeti-lo. Romanos 9, 27. Embora o número do povo... Isso é um texto que Paulo pede emprestado de Isaías. Embora o número do povo de Deus seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. O remanescente é aquele que internaliza essa nova aliança, esse novo chamado, esse novo acordo, né? Essa nova perspectiva influenciada pelo Espírito Santo, que nos faz renascer cada manhã, renovar, recebemos novas porções do Espírito Santo, tá? Até que chegue, porque é o seguinte, é outra coisa que eu sempre digo, a chuva serôdia, esse derramamento mais forte, ela ocorre de maneira subjetiva. Eu vi, inclusive, um pastor, não sei se foi pastor Edmir, eu vi um pastor falando na sala, essa mesma perspectiva que eu estou falando agora, que essa porção dobrada, essa ênfase serôdia, ela é dada subjetivamente. E a gente vê na Bíblia, desde o Gênesis, muitos homens recebendo, ok? Agora, como povo, coletivo, como igreja, aí tem o tempo será um pouco lá no fim, onde Joel fala. Ok? Por isso que hoje nós estamos pedindo, e muitos já estão recebendo, dobrado, porque vão morrer. E talvez Jesus não venha. Então, essa turma, antes de Jesus vir, tem o privilégio de receber subjetivamente, individualmente. Tá? Essa plenitude. E a plenitude não é igual para todos, como eu já mostrei. Né? E vai chegar o tempo que a igreja toda vai receber. Vai receber. Como Joel aborda. Então, é o remanescente que recebe subjetivamente e é o remanescente que recebe coletivamente. É uma perspectiva totalmente nova, sabe? Que a esposa precisa perceber no marido, o marido na esposa, os pais nos filhos, os filhos nos pais, irmãos nos irmãos da igreja. A comunidade, o lugar onde você trabalha, precisa perceber em nós, em cada um de nós, em você, em mim, o olho brilhando. É que eu estive lá no Monte de Sião, logo pela madrugada. E as pessoas percebem, entendeu? Como é que é. Pode ser que você caia, porque todo mundo pode fraquejar em algum momento, né? A Bíblia diz para os nascidos do Espírito, não pequeis, mas se acaso pecares, tendes um advogado no teu Pai. Mas também diz que o nascido do Espírito não vive pecando, ok? Ele peca assim, circunstancialmente. Aconteceu, ele se toca, busca Deus, sabe? Porque é aquela perspectiva que os discípulos não entenderam, né? E eu encerro com isso. Esse é o design novo do Espírito Santo, da nova aliança, que é esse perdão constante, não só para nós que recebemos do alto, mas para aqueles que estão no nosso redor. É numa perspectiva vertical, mas também numa perspectiva horizontal entre nós e os que estão em torno de nós. Então, respondendo aquela pergunta que os discípulos fizeram a Cristo, é para perdoar quantas vezes? 2, 3. Alguns entre nós costumam dizer, não, eu perdoo, na primeira vez eu perdoo, na segunda também. Agora, na terceira, esse é o nosso limite. Nosso limite é a terceira. Mas na perspectiva de Cristo, ele disse, não é 7, nem 3, nem 4, é 70 vezes 7. A multiplicação dá 490. E 490 é o número de anos exatos, começando da reconstrução do templo em Jerusalém até a morte de Estevão. Naquele gráficozinho das 2.300 manhãs, você encontra exatamente a data dos dois eventos, e você vê que dá 490 anos exatos.
e Estevão vai dizer exatamente o que Cristo disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Notem, Cristo pedindo perdão para um povo tão duro. Estevão também fazendo a mesma coisa. E isso é que Deus deseja também para nós. Até o adultério, até aquele pecado mais grave, se é um sinal mínimo de arrependimento, é para perdoar. E essa é a perspectiva da nova aliança. De Deus para conosco e de nós para com outros. Então, que essa manhã nosso coração seja tocado, a todos nós que estamos nesse lugar especial, nesse ambiente de influência maior do Espírito Santo, para que internalizamos essa nova perspectiva de relacionamento uns com os outros e com Deus, no caminho da nova aliança, com muito mais profundidade, com muito mais sentido e significado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pastor Wagner. Vou na área, pastor. Ligado. Esse tema muito me interessa. Quando fala das dispensações, né? A nova fase de cada dispensação dessa. E a gente precisa compreender que cada dispensação exige um comportamento do adorador. Que a dispensação anterior ela não foi inválida, ela soma seu conteúdo com a nova, dando a nova característica da fase. Então, e essa fase da aliança é pelo Espírito. Fantástico, pastor. Fantástico. E aí, se é pelo Espírito, pastor, eu estava falando aqui sobre o casamento, né? A base da relação matrimonial é o amor incondicional. Então, nos meus encontros com os casais, eu tenho dito assim, ó, se você amar o seu esposo para a salvação dele primeiro do que ele como homem para você, você vai suportar coisas nele que você não suportaria se fosse só pelo homem. Nessa nova aliança, tudo muda, tornando-se mais profundo. Lá no Éden, quando Deus abre o lado do homem e tira a costela e lhe entrega a mulher, eles se tornam uma só carne. E quando Deus diz depois, olha, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará e tal, Deus não estava prescrevendo a relação, ele estava descrevendo as consequências do pecado. E aí o povo de Israel e todo mundo antigo da época agiu de maneira contrária, dominando e martirizando as mulheres. Enfim, aí quando vem agora na Nova Aliança, que aparece o Cristo na cruz, naquela relação de igreja e de noivo, que vem desde o calcanhar até Apocalipse, quando ela aparece adornada, você encontra também na cruz, quando alguém abre de novo o lado do Cristo, do segundo Adão. E quando abre o lado, sai água e sangue. Gente, água e sangue é o pacto da nova aliança, é o pacto da igreja, é o pacto da eclésias. A igreja existe por um pacto de água e sangue. Sem água e sangue não existe igreja. Água que purifica e sangue que redime. Então sai do interior do Cristo a sua igreja para estar ao seu lado. Por isso que a esposa devia entender que ela não é uma mulher qualquer, não é uma Maria, uma Glória, uma Fernanda. Ela é o símbolo da igreja imaculada, pura. E ele, marido, entender que ele não é um homem comum, um Wagner, um Gondim, um Luiz qualquer. Ele é o símbolo do Cristo. Ele é símbolo de Cristo. Agora imagine uma relação conjugal em que ele se vê como Cristo e ela se vê como a igreja imaculada. Não vai separar nunca. E o amor vai ser eterno entre eles. Por isso que ele disse que não é para separar. Nunca. Qual é a mulher que vai se separar do homem que dá a vida por ela, pastor? Exatamente. Aí o autor dessa semana da lição, ele aprofunda dizendo isso é para mostrar como deve ser também a nova relação nossa como igreja e o Cristo. Nós vamos nos encontrar no fim e ele vai nos levar para a lua de mel, 1000 anos. E aí ele insere a água com o elemento da profundidade, da lavagem, porque em Ezequiel, Cristo confida Ezequiel a andar em águas profundas. Ezequiel, tá no pé? Não, você está sob controle. Está no joelho, você ainda controla. Está balançando, mas está no lombo? Tá, mas você ainda está sentindo o chão.
Mas se eu for mais agora, não sinto chão, só a nado, eu quero assumir o controle. Então, Deus chama a igreja nesta fase da aliança, em que o noivo sempre foi o mesmo, a lei sempre foi a mesma, a viver tudo isso em águas profundas. Pura verdade. Que coisa, né, pastor? O plano da redenção é um negócio absurdamente lindo, né? E é Por isso por que isso que, vai acho ser que é estudado para a Efésios, eternidade, né, pastor? é verdade, é por isso que Efésios diz que, Paulo diz que o marido devia amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida dele por ela, né? E aí ele diz que, assim, aí Paulo também no outro lugar diz assim que não é para deixar, né? Mesmo se a mulher for incrédula ou o marido incrédulo, nenhum dos dois cônjuges deveria deixar. Aí ele diz por quê? É porque esse amor, diz Paulo, santifica a mulher para apresentar a pura e gloriosa diante de Deus. Então, assim, a mesma coisa a esposa deve fazer com seu marido, ao ponto de dar a vida também por ele, e também para apresentá-lo, porque é isso que Paulo diz, esse marido incrédulo, o amor, porque o amor é Deus. Então, quando eu dou amor, eu estou dando Deus, e Deus faz esse milagre de santificar, de purificar. Então, foi isso que aconteceu lá em casa. Minha mãe lutou 45 anos, até que o amor atingiu o meu pai de maneira tão profunda que ele abandona toda aquela vida e entrega o coração a Cristo. É lindo demais. Aí, pastor, ela tem que estar disponível para sofrer todos os riscos e conviver com todas as marcas, porque a sua mãe correu o risco de morte. Ela correu o risco de morte. E ela, no transcorrer da experiência com seu pai enquanto incrédulo, ela foi marcada por muitas ações do seu pai que não saíram daqui mais. Mas a sua mãe amava mais o seu pai para a salvação dele do que as dores que ela sentia dos golpes que ele mesmo desferia. Isso é um amor muito profundo, pastor. É o que Cristo faz conosco, né? Nós pecamos contra ele. Isso dói no coração de Cristo. Mas a dor causada pelo meu pecado não é maior do que o amor que ele tem pela minha salvação. Por isso ele persiste em tentar me salvar, pastor. O problema nosso é que nossas relações primariamente não são fundamentadas no amor incondicional. E a gente descarta as pessoas assim que elas dão trabalho para a gente. É que nós não vivemos segundo a aliança, pastor. Sabe o que eu estava pensando enquanto o senhor pregava? Precisamos de um novo Sinai, pastor. Precisamos subir ao Monte Moriá, ao Monte Precisamos Sinai. de um novo Sinai em que Deus reúna o povo em torno do monte, que o monte fumegue e balance, que a glória de Deus se manifeste agora por meio do Espírito Santo, ele crave a lei em nosso coração. A gente precisa de um novo Sinai, pastor. Acho que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, ainda estamos no pé do Sinai, lá no deserto. Verdade, lastimavelmente. E se isso não mudar, pastor, o senhor falou da chuva serôdia. E eu depois quero até conversar com o senhor pessoalmente. Tem uma coisa fervendo na minha cabeça. Porque assim, quando Jesus veio e a chuva temporã foi concedida, os discípulos pregaram e 3.000 se converteram, como resultado da entronização de Cristo lá no céu. Deus cumpre a promessa, entrega o Espírito Santo a Cristo, ele envia como o seu representante. A pergunta que está no meu coração é, se Cristo fosse entronizado e Deus cumprisse a promessa dele, entregando o Espírito Santo a Cristo, que essa é a parte do Senhor, se não houvesse um povo clamando aqui, obedecendo a ordem de orar pela promessa, por mais que Cristo tivesse sido entronizado e Deus tivesse cumprido a parte dele, o Espírito Santo teria sido enviado? Verdade. Vamos agora passar milhares de anos para frente, período da chuva serôdia, acontecimentos prévios à volta de Jesus. Agora, Jesus se levanta no santuário celestial, encerra o juízo e envia seu Espírito como chuva serôdia. A minha pergunta é, se não houver um povo aqui embaixo clamando, pastor, Deus não está preso em livrinhos lá no céu.
Da mesma forma que se Deus tivesse cumprido a promessa dele, como cumpriria, entregado o Espírito Santo a Cristo e entronizado novamente, e não houvesse uma geração aqui embaixo dos discípulos obedecendo a ordem, vá para Jerusalém e ore até que do alto vocês recebam poder. Eles oraram pela promessa. O juízo termina e a chuva não vem porque a geração não está pedindo. Por quê, pastor? Não é incondicional o envio do Espírito Santo, ele é condicionado ao clamor humano. Jesus não está preso, irmãos, a livrinhos no juízo. Bilhões e bilhões de seres humanos para ele julgar, para Deus isso é problema para nós, para ele não, irmãos. Até quando você acha que Deus vai estar em, meu Deus, ainda tem 300 milhões de livros. Não é assim, irmãos. Não é assim. Enquanto não acordarmos para um novo Sinai, em que a característica da nova aliança agora é a dispensação do Espírito e dele dependermos, geração após geração vai morrer aqui. Eu só me seguro, sabe aonde, pastor? Na promessa do Pai. Em algum registro no que Deus vê com a sua onisciência, ele sabe que vai surgir uma geração que vai clamar e o Espírito Santo vai vir. Então, eu tenho certeza. Eu só não sei se é na nossa, porque depende da ação humana. É a liberdade de escolha. Sabe por quê, pastor? O problema das virgens imprudentes, sabe qual era? Esperar a promessa no futuro. Uhum. É só estudar. O Espírito Santo vai vir, então vamos esperar. Lá no futuro a gente busca, no futuro a gente busca, no futuro a gente busca. Enquanto a diferença das prudentes é que a sua experiência era diária no rebatismo, como o senhor falou aqui. A unção diária. Agora, até quando vai se esperar futuro, futuro? É porque quem garante que nós vamos estar presentes para vivenciar esse tempo quando chegar? Eu quero estar, mas e aí? Se eu não estiver, eu tenho que garantir agora, eu tenho que buscar isso agora e vivenciar, sentir esse gosto. Porque se eu Por não isso, experimentar lá no coletivo, pelo menos eu experimentei subjetivamente. E a por igreja isso eu creio sentiu no, esse efeito, né? eu creio no que o senhor disse da subjetividade diária, porque eu posso estar pleno do Espírito Santo hoje. A chuva foi derramada em mim hoje. E essa Amém? chuva, pastor, ela tem alguns propósitos. A primeira é me tornar semelhante a Cristo. Eu tenho que morrer semelhante a Ele, pastor. Se eu não morrer semelhante a Cristo, eu estou perdido, pastor. Então, essa chuva faz isso. Ela me torna semelhante com raízes profundas. Se não for no meu período, eu morro salvo, pastor. Junto a isso, me torno um membro efetivo no corpo de Cristo, utilizando os meus dons para favorecer meus irmãos e esses mesmos dons para o cumprimento da missão. Até que ele Perfeito. venha, pastor. Mas eu posso ver isso plenamente. Se eu viver isso plenamente e a geração for a minha do derramamento profuso da chuva, eu vou receber. Caso contrário, eu serei tido como um desconhecido, Fato. estando dentro da igreja. Exatamente. Aquele texto, pastor, que eu li, de Jeremias 2, eu nem gosto, eu nem quero muito falar aqui, porque vai terminar as lágrimas chegando, mas aquele texto de Jeremias 2, verso 12 e 13, Deus dizendo, espantai-vos, ó céus, aquilo é muito forte. Dois males o meu povo fez a mim. Me deixou um manancial de águas vivas. Pelo amor de Deus. Aquilo me Buscaram doeu sincero, muito. Para mim, esse é o buscaram, texto mais impactante, mais doído no meu coração. Porque é Deus dizendo, espantai-vos aos céus, horrorizai-vos. Vejam o que meu povo fez a mim. Poxa, aquilo ali. e esse Se povo isso busca, afeta alguém aqui na sala, é hora de se permitir ser tocado pelo Espírito Santo e de chorar. esse mesmo povo busca cisternas rotas que não retêm água, pastor. Exatamente. Que miséria. Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão me trocando por coisas que não funcionam, elas não servem, elas não restauram, não salvam, vocês estão iludidos com isso. Imagina o desespero de Deus, pastor. Meu Deus. É muito amor, né, pastor?
É muito Muito amor. amor. Ele fica encontrando caminhos para ver se nos toca mais. Eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso aqui, para ver se ele me dá um retorno melhor. Pastor, eu amo a Deus porque eu já teria desistido de mim mesmo. Eu amo a Deus porque eu já teria desistido de mim mesmo. Que Deus é esse? Deus é esse. Pastor, vamos orar? O senhor pode orar para a gente completar esse alimento sólido dessa manhã. Louvado seja Deus, né? Pai querido, muito obrigado por nos tocar nessa manhã, porque nós colocamos o joelho no chão e conversamos contigo, pelo retorno que nos deste, mostrando que abordagem, né? É um lugar de tanta profundidade, é um lugar de tantas maravilhas. E o nosso desejo era que o teu desejo fosse também a nossa vontade. E nos trouxesse, então, esse tema que muitos na igreja ainda não compreendem devidamente, mas hoje, com a tua unção, com o teu Espírito conduzindo, tenha certeza que muitos corações serão tocados e permitirão que o teu Santo Espírito possa fazer o trabalho de convencimento desta nova realidade em que desejas relacionar-se conosco. Nós entregamos nossa vida em tuas santas mãos, nós te pedimos perdão pelos pecados, pela ignorância, pela inconsciência, pelos vacilos, e te pedimos que a tua promessa na tua palavra se cumpra em nós, como disseste. Vamos esquecer o passado, se me buscar de todo entendimento, toda a tua alma, de todo o coração, eu virei a ti e pegarei todos os teus pecados, pisarei com meus pés, jogarei nas profundezas do mar. Que isso ocorra nesse momento e que sugere uma nova perspectiva de vida entre nós e ti, mediadas por Cristo Jesus e pelo poder do teu Santo Espírito. É em nome desse Cordeiro que vive e reina para sempre que te imploramos essa bênção. Amém, Senhor. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Característica de uma igreja que vive a nova aliança. Obrigado, meu pastor. Amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amado? Também te amo. Grande abraço. Viu? Obrigado mesmo, pastor. Eita, bênção de Deus. E a ênfase hoje é amor incondicional, não é? Lê o texto lá do seu link. Olha só, queridos. Não me canso porque você tem que aprender toda a dinâmica da sala para usufruir dela como a gente gostaria, né? Os membros da igreja devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles que ajudam e abençoam. Eu vou reler o texto, talvez você entenda melhor comigo. Os membros da igreja devem encontrar felicidade na felicidade que eles provocam no outro. É quando eu provoco felicidade em você com a minha vida que eu encontro felicidade. É isso. É quando eu provoco felicidade na sua vida, com a minha vida, que eu encontro felicidade. Ou seja, na linha vertical, eu e Deus, oração, comunhão, sozinho, quarto secreto, culto coletivo. Na linha horizontal, eu me alimento da felicidade que eu mesmo provoco em você. Na linha horizontal, eu me alimento da felicidade que eu mesmo provoco em você pelo meu estilo de vida. Por isso tem gente crente infeliz. Sabe por quê? Porque não tem provocado felicidade em ninguém com seu estilo de vida. Aí,
não tem de onde extrair felicidade. Entendeu? Hein, Sara, Abel? Talvez a gente esteja entendendo hoje que nossa infelicidade no reino é porque não tem ninguém feliz perto da gente, porque nós existimos na vida deles. Aí, Jana, a gente não tem de onde se alimentar. Por isso que tem um monte de crente anêmico. Que coisa, né?